Aí, ó, começou a gravar. Agora começou a gravar? Tá vendo? Aparecendo live 013. Não aparece pra você. Apareceu. Começou a gravar. Olá, para quem está nos assistindo pelo YouTube, para quem está nos ouvindo pelo Spotify e o Google Podcast, sua presença conosco é muito importante. Está começando mais um Conversas de Deslocamento, um programa de entrevista cujo a participante ou participante é entrevistado, possibilitando deslocamento para outras existências, outras vivências, através da partilha. E hoje estamos aqui com uma convidada muito especial. Ela que é graduada em Letras Português e Inglês pela Universidade Estadual de Goiás, que durante a graduação foi bolsista do programa PIBID, que foi voluntária na ação extensionista Projeto Educação Aberta PREA, e desenvolveu pesquisas de iniciação científica na área de análise feminista do discurso. Esta pesquisa deu origem a um artigo submetido à publicação e ao TCC da graduação. Olá, Vanessa! Bem-vinda ao Conversa de Deslocamento. Oi! Obrigado por aceitar o nosso Obrigada, convite. muito obrigada pelo convite. Mas agora me diz, quem é Vanessa por Vanessa? O que te move? O que te inspira? E o que não cabe no seu currículo? Eu acho que isso de caracterizar assim mesmo é sempre tão complicado. E sobre isso de o que me move, eu não tenho como fugir de uma resposta que de certa forma é muito subjetiva, que eu acho que o que sempre me moveu tanto para as minhas escolhas pessoais, quanto para as acadêmicas ou qualquer coisa do tipo, é a minha vontade de ser feliz através das coisas que eu faço e a minha vontade de fazer coisas que pareçam relevantes para mim de alguma forma, relevantes no sentido de atingir não só a mim, mas pessoas que estão ao meu redor. E eu digo essa questão de tentar ser feliz e de tentar fazer coisas relevantes, porque foi isso que alguns anos atrás me fez largar um curso de engenharia no 7º período para começar letras, e esse desejo de fazer coisas que parecessem relevantes para quem eu sou e para pessoas parecidas comigo, que acabou orientando as minhas outras escolhas dentro do meio acadêmico. Que lindo. Eu acho que é muito interessante, né, a gente pensar nesse sentido. E a gente estava conversando um pouco antes, né? E como a gente aprendeu a ressignificar as coisas também nesse momento, né? Porque a gente continua sendo movido. E com a pandemia, com a quarentena, com o isolamento, a gente ressignificou também esse movimento, né, Vanessa? Sim, eu acho que muito além de todo... É porque quando a gente para falar sobre a pandemia fez a gente dar atenção às coisas que realmente importam, tudo parece muito assim, aquele papo meio good vibes, e às vezes a gente não para analisar no quanto isso é mais profundo. O que a gente tinha até comentado, e que eu já comentei com outros amigos meus durante conversas, é como a gente ressignificou o estar tudo bem. O estar tudo bem, às vezes, não é um estar tudo que está ao seu redor está bem, mas você está tentando se manter bem, apesar de todas as outras coisas que você nem sempre consegue controlar, né? Essa pausa, por mais triste que foi, né? A gente tem tido tempo para refletir sobre essas coisas. É muito importante a gente perceber a nossa trajetória de construção das identidades, das nossas subjetividades. E no seu trabalho de conclusão de curso da graduação, você menciona que se constituiu de um desdobramento da pesquisa de iniciação científica, vinculado ao projeto de pesquisa Análise Feminista de Discurso na Formação do Campo e Aplicação Localizada. O que é esse projeto? Conta pra gente. Então, desde que eu entrei na graduação, eu nunca fui aquela pessoa ávida por fazer publicações ou por fazer pesquisa acadêmica, não no sentido de que eu não queria essas coisas, mas eu não queria sentir que eu estava produzindo só para preencher um currículo. Eu queria sentir que quando eu me envolvesse com um projeto fosse algo que parecesse de fato relevante para mim. E foi assim que eu acabei conhecendo a professora Lúcia Gonçalves de Freitas, que
orientou o meu TCC e me orientou durante a pesquisa de iniciação científica. E esse projeto maior que você mencionou e que eu menciono no meu TCC é um projeto dela de produzir mais trabalhos na área de análise feminista do discurso, principalmente no sentido de serem trabalhos em língua portuguesa. Porque esses trabalhos já existem em pouca quantidade, porque é uma linha que ainda está bem no início, né? Eles existem em pouca quantidade fora do país e dentro do Brasil eles são ainda mais escassos. E dentro desse projeto dela, a intenção de trabalhar em parceria com um outro projeto, que é do pessoal da UEG de Araguá, em conjunto com o pessoal de cinema e audiovisual do Campus Laranjeiras, que é um projeto que entrevistou mulheres que produzem sabão caseiro na região ali de Jaraguá, com a intenção de entender como foram construídas as identidades dessas mulheres, o que essa prática representa na vida delas, até que ponto isso liberta e até que ponto isso contribui para que se mantenha uma espécie de submissão. Então, assim, quando eu entrei para fazer parte do projeto junto com a professora Lúcia, meio que já existia o desejo de fazer essa pesquisa, unindo a análise feminista do discurso e esse outro projeto das mulheres que produzem sabão caseiro, e eu abracei isso para mim, porque me pareceu muito interessante, é algo que é muito nosso, é algo que pareceu assim, a minha avó produz sabão caseiro, então era como se eu tivesse também falando da minha história através das histórias de outras mulheres. O nome é A Troca de Receitas de Sabão Caseiro, uma análise feminista de discurso, certo? Isso, esse é o nome do meu TCC, e o projeto que fez essas entrevistas se chama Mulheres que Fazem Sabão Caseiro, Receitas, Performances e Narrativas. É interessante ver essas questões de cultura, né? E que as narrativas, elas perpassam, como você disse, né? Estudar essas questões, de certa forma, também nos coloca nesse espaço. Eu sinto muito isso com as minhas pesquisas também. Eu acho que, enquanto eu estou pesquisando, eu estou me pesquisando, eu estou me descobrindo, eu estou me investigando. E eu acho muito interessante esse processo de nos colocar na pesquisa, né? E de entender o nosso local ali, a nossa história, o local da nossa família. E eu acho que cada vez mais essas pesquisas, com essas narrativas, inspiram, né, e mostram a subjetividade e fortalece que vivências são diversas, que vivências são diversificadas, que são plurais, todos os atrativos. E como estão suas pesquisas no momento, Vanessa? Você comentou que não queria fazer pesquisa por obrigação, que não queria que sentisse como se fosse apenas para preencher o Lattes. E como que está hoje, agora, nessa área de estudo, com essas pesquisas? Esse artigo que você mencionou anteriormente, que foi o meu TCC, unido a algumas outras análises que eu fiz durante o projeto de iniciação científica, constitui um artigo que está submetido para publicação, ainda não foi publicado, mas quando eu terminei o TCC que eu apresentei e quando eu submeti esse artigo à publicação, eu senti muito, sabe quando você sente assim um dever cumprido, que realmente aquilo que você fez foi relevante e foi interessante. E no momento eu estou esperando um resultado de um processo de mestrado, e a intenção é continuar, não necessariamente nessa questão das mulheres que fazem sabão caseiro, mas continuar na área de análise feminista do discurso. E eu gosto muito de ter seguido por esse caminho de pesquisa, por essa linha de pesquisa, porque eu acredito que mesmo que um dia eu me distancie do meio acadêmico, mesmo que um dia eu opte por não continuar com a docência ou não continuar com a pesquisa, ainda assim, naquele tempo que eu estive ali, eu gerei um produto que vai beneficiar as pessoas de alguma forma. E só acrescentando aquilo que a gente estava falando sobre essa questão das mulheres que fazem sabão caseiro, eu também gostei muito dessa pesquisa no fato de que quando eu entrei na faculdade, e eu sinto que hoje muitas pessoas ainda têm esse estereótipo na cabeça, de julgar como se alguns objetos de pesquisa fossem melhores ou do que outros, no sentido de fossem, como eu posso dizer? Temas mais Fossem mais acadêmicos. importantes de serem analisados. Isso, exatamente. E eu achei interessante essa sensação de produzir um trabalho e mostrar que analisar, fazer essa análise dessas falas, dessas mulheres de uma cidade do interior que produzem sabão caseiro,
é tão relevante quanto a análise de outros temas que, como você disse pode parecer mais acadêmico, né? Entre aspas. Eu senti essa resistência também com as minhas pesquisas. Eu acho que essas temáticas mais contemporâneas, elas ainda são subjugadas na academia, ainda é um processo de resistência dessas pesquisas. Como se produziu conhecimento científico durante ao longo do tempo, mas eu acho que pesquisas como essa, tais como a sua, Vanessa, são resistência para mostrar que é pesquisa, é científico, é acadêmico e são mulheres fazendo sabão caseiro, porque Uhum. é importante essa mistura, acontecer esses espaços de fala e trazer essas narrativas e ouvir esses relatos. E é muito importante seguir nessa resistência com essas temáticas e que bom que você seguiu e seu trabalho ficou muito bonito, inclusive parabéns. Obrigada, foi muito gostoso de produzir também. Eu fiquei pensando, né, como você está na análise feminista e, de certa forma, não é o meu local de fala, e as coisas que aconteceram, que eu li do seu trabalho e vivências que eu conheço de você, a gente sabe que somos cotidianamente atravessados por discursos e narrativas via linguagem que muitas vezes vêm carregadas de relações de poder, né? E nesse sentido, como é para você, sendo mulher, professora, ativista, estar vivenciando esse contexto social no Brasil? E o que você tem feito para conseguir estar psicologicamente e emocionalmente bem nesse contexto? Mas eu acho que quando você fala sobre como está sendo viver nesse contexto, não dá para não falar sobre o que aconteceu ontem, só para localizar quem está ouvindo, dependendo de quando ouvir. O ontem que eu estou falando é o dia 3 de novembro de 2020, quando foi divulgado o vídeo da audiência da Mari Ferrer, né? Mariana Ferrer, esse é o nome, né? Sobre o que teria sido, entre outras palavras, como se foi julgado como um estupro culposo. E eu estou mencionando esse fato porque foi algo que me fez refletir muito sobre como eu estou inserida no mundo. E foi um daqueles dias, porque a gente tem dias e dias, né, nessa luta, quando você para refletir sobre as coisas e etc. E ontem foi um dia daqueles que você para e pensa, cara, como é difícil ser mulher hoje, porque foi uma situação absurda pensar o tipo de humilhação que ela sofreu e absurdo pensar que essa sentença saiu dessa maneira, e principalmente quando você pensa que a Mariana é uma mulher branca de classe média cujo caso teve uma repercussão enorme. Então, como isso não é para outras mulheres que estão submetidas a muito mais situações de vulnerabilidade? Então, enquanto eu produzi o trabalho e ao longo da vida, eu sempre penso sobre isso, sempre que eu passo por alguma situação de ser subjugada ou que eu sofro algo por ser mulher, eu penso assim, ok, eu sofri isso, mas e pensa como ainda é pior para mulheres que são financeiramente mais vulneráveis, ou mulheres pretas e coisas do tipo. E foi até algo um direcionamento que a gente deu no trabalho, porque nós fizemos análise de 2 entrevistas e uma das mulheres era branca e a outra era uma mulher preta. Então, de que forma isso também influenciava? Porque como uma leitura que eu fiz ao longo da produção do projeto, eu não vou saber falar agora o título específico, mas depois eu posso te mandar para você pôr na descrição. Como pessoas, a gente é uma pessoa. É como se você estivesse no meio de um cruzamento. E às vezes você tem uma rua que te atravessa que te deixa vulnerável de alguma forma. No caso, eu por ser mulher. Mas e quando uma mulher está num cruzamento e é atravessado pela rua de ser mulher, pela rua de ser uma mulher preta, pela rua de ser uma mulher pobre? Como é importante a gente também refletir sobre isso. Você até comentou essa questão sobre não ser do seu local de fala, mas por mais que eu seja uma mulher falando, em algum momento eu também vou falar por outras mulheres, por exemplo, por mulheres pretas, que não é necessariamente meu local de fala. E como é
é importante a gente saber se inserir a partir de onde a gente está falando, mas a gente também saber enxergar que existe um outro que é diferente de você e que também passa por muita coisa. Eu não sei se faz sentido para você o que eu estou falando. Você também sente isso nas suas pesquisas, assim, de tipo... Eu pesquiso corpos, né? As minhas pesquisas são direcionadas a corpos, a corporalidades, e constantemente eu sou atravessado por alguns discursos, né? Eu sou atravessado pelo discurso de ser um homem gay, eu sou atravessado pelo discurso de ser um homem afeminado e de ser um homem gay afeminado gordo, e essas coisas todas me atravessam. Mas eu ainda sou um homem cisgênero, eu ainda sou um homem cisgênero branco, e tomar consciência desses privilégios de ser um homem branco, cisgênero branco, que me faz perceber essas dores em minha volta. Então, eu revisito esses lugares, eu vou para esses espaços e eu escuto essas vozes de forma sensível, uma escuta sensível. O fato que ocorreu ontem, no dia 3 de novembro, foi algo tão indignante e devastador que a gente fica, nós homens, pelo menos deveríamos, nos sentir culpados, sabe? A sensação que eu fiquei foi de culpa. Eu falei, parei, pensei, li todas as notícias e pensei, poxa, sabe, é o fato dele ser um homem branco, cisgênero, hétero, de classe média. E esse foi o motivo desse julgamento, do que aconteceu. E, ao mesmo tempo que não é meu local de fala, mas eu tenho que entender que é um privilégio e que esse privilégio também faz com que eu encontre espaços e lugares que talvez outras pessoas que não tivessem esse privilégio não estão. E eu falo constantemente para uma galera de homens que eu conheço que ficam falando que querem tanto ser feministas e tal, e eu falo que é muito mais interessante na rodinha de colegas dele, no bar, sentado tomando cerveja, ele não deixar que se reproduza machismo, não deixar que se reproduza misoginia, não deixar que se reproduza homofobia ali, na roda de amigos. E não ter o protagonismo nessa história, sabe? Não é deixar de falar, mas entender que essa luta, o protagonismo é das mulheres. E nós, como homens, temos que entender o nosso privilégio, fazer a nossa parte, mas não pegar destaque, como sempre foi historicamente e continua sendo as relações de poder na sociedade, né? E foi muito bom você ter trazido esse fato. Eu não sei se você concorda, Vanessa, mas eu acho que esse elemento, essa questão específica que aconteceu, conversa muito, de certa forma, com o cenário mais amplo que nós estamos vivendo no Brasil, né? Que se instaurou ali no final de 2018, 2019. E eu acho que a onda de retrocessos que a gente vem encarando em políticas públicas de pautas minoritárias, de subjetividades, de pautas identitárias, eu sinto que tem reflexo nisso, sabe? Sim, é muito ingênuo algumas pessoas, de modo geral, pensarem que você ter figuras de autoridade que reproduzem determinados discursos e têm determinadas atitudes não vão influenciar pessoas a fazerem coisas e a dizerem coisas. Não que essas pessoas não existissem antes, mas quando você tem uma figura de muita autoridade que diz coisas, que reproduz falas de ódio, coisas do tipo, você meio que dá liberdade para que o que outras pessoas sempre quiseram falar e fazer venha à tona. E aí você também, eu sinto que se cria uma aura em que as pessoas ficam cada vez mais retraídas até para se defender. Por exemplo, o que aconteceu, voltando ao caso da Mari, que a gente comentou. Quantas mulheres, depois de ver esse tipo de coisa, não vão se sentir ainda mais retraídas com medo de denunciar? Ou quantas pessoas, quando veem um presidente falando determinadas coisas, não se sentem muito mais à vontade de falar? Então, sim, eu acho que é tudo resultado de um contexto maior em que as pessoas ultimamente estão se sentindo muito mais à vontade para reproduzir
o ódio diante do que é diferente, diante do outro. As pessoas estão se sentindo muito mais à vontade para serem preconceituosas e ainda bater na tecla de que não, é porque é liberdade de opinião, eu tenho o direito de pensar assim, mas o que não faz sentido, né? Além, claro, de todo um outro contexto macro mundial também. Sim. Mas nesse cenário de terror e de horror que nós estamos, como que você tem conseguido cuidar da saúde, principalmente emocional, eu acho? Eu sinto que no início da pandemia foi muito mais difícil para mim, porque isso veio para mim num momento em que eu tinha acabado de me formar. E eu fiz agora recentemente 27 anos e eu já tinha largado uma faculdade depois de 4 anos, então assim, era ao longo de muitos anos da minha vida, existia essa expectativa do quando eu me formar, de começar a trabalhar, de poder criar certa independência mesmo, sabe? Porque eu já estava há 8 anos nesse contexto faculdade. Ia ser a primeira vez que eu ia para o contexto trabalho, né? E no início foi bem difícil para mim lidar com essa quebra de expectativas, lidar com o fato de que eu tinha me formado, mas provavelmente esse ano eu não conseguiria começar a trabalhar na minha área ou em alguma outra área, por exemplo, como de fato aconteceu. Eu sinto que o que me ajuda vai parecer um grandíssimo clichê, mas é a verdade que é entender que por mais que eu possa influenciar algumas pessoas através das minhas redes sociais, ou influenciar algumas pessoas que estão perto de mim a pensar de um jeito diferente ou alguma coisa do tipo, essa minha influência sobre coisas que acontecem ao meu redor só vai até certo ponto. E às vezes eu me preocupar com essas me preocupar no sentido assim de me desgastar muito emocionalmente com essas coisas que estão muito além da minha área de influência, não vale a pena. Entende? Não dá. É claro que há dias e dias, né? Isso é o que eu faço, mas há dias em que eu não consigo fazer isso. Há dias em que a minha vontade é me alienar de tudo e não ler notícia nenhuma e fingir que nada está acontecendo e que está tudo bem, porque parece muito mais fácil, né? E tem dias que eu faço isso e eu não falo sem peso nenhum na consciência, porque tem momentos em que você está tão desgastado que eu acho que você tem que tirar uma semana de folga ali daquilo que está acontecendo. E eu acho assim que tudo bem, entende? Se você precisar dessa folga para voltar a se informar de novo. Eu acho que isso foi a questão-chave desse ano. A gente aprender a controlar o acesso que a gente tem a certas informações e a certas notícias, porque se nós passarmos 24 horas por dia lendo notícias e vendo dessas situações, eu acho que a gente enlouquece de verdade, porque é muita coisa absurda todos os dias. Costumo falar que está tudo bem não estar bem. Eu acho que entender esse processo íntimo é muito importante. Eu fiquei refletindo aqui e a gente, nessa geração, nesse momento que a gente vive, é impossível não lidar com o fato das tecnologias, das mídias digitais e mídias sociais que estão constantemente no nosso dia a dia, né? E é um turbilhão de informação chegando constantemente, é um turbilhão de opiniões chegando constantemente. E é tudo muito rápido, tudo muito intenso, e de certa forma eu entendo que foi muito importante esse movimento ter acontecido para que grupos minoritários que não tinham espaços de fala, que não tinha lugares, que as vozes eram abafadas, silenciadas, conseguiram ganhar destaque através desses lugares. Conseguiram fazer denúncias, conseguiram usar suas vozes como resistência nesses espaços, e eu sei que você também faz isso nesses lugares, eu te acompanho, eu vivencio essas coisas. E uma das pautas que ainda, infelizmente, eu falo isso com muito pesar, porque com tudo que está acontecendo, com esse cenário de terror e horror, ainda é constantemente atacada, direcionada, que é a questão do corpo. E quando eu falo do corpo, nesse primeiro momento, eu estou falando apenas do corpo, independente de qual corpo é.
essa sensação de domínio do corpo alheio, essa sensação de ter poder sobre aquele corpo, e poder falar sobre aquele corpo e dar opinião sobre aquele corpo. E eu sei que você também fala desse assunto no seu ciclo e nas suas redes sociais. E eu queria saber para você como que é essa relação com o seu corpo e como é essa relação também com esse ativismo nas redes sociais, direcionadas a corpos. Essa questão do corpo, né? Assim, eu sou uma mulher e eu acho que uma das coisas mais relevantes para mim foi entender que no sentido de você se aceitar e ver beleza em ser como você é, em amar você, o fato de você ser como você é, foi entender que não, pelo menos é assim que eu penso, que não existe essa questão de amor próprio, não é uma assinatura vitalícia. Você não vai acordar um dia e vai achar que é linda e vai se amar, e isso vai seguir pelo resto da sua vida. Porque todos os dias você acorda em uma sociedade que não foi feita para você, entende? Que está ainda aprendendo a ver beleza no tipo de corpo que você tem e aprender a ver beleza nos corpos diferentes. Então, assim, é um trabalho diário, por isso que eu falo muito que se amar é muito bom, mas tem dias em que cansa muito, sabe? Tem dias em que assim, eu digo assim, sem peso na consciência, porque é aquelas coisas que passam pela cabeça nos dias difíceis, em que você só queria não ser daquele jeito para poder ser mais fácil. Às vezes a gente só quer que ser fácil, a gente não quer acordar todos os dias e ter que lutar pelas coisas, mas quando você conquista, é muito bom. E fazendo uma ponte com essa questão das redes sociais que você mencionou, foi uma coisa que foi muito relevante para mim, foi perceber que foi um dia em que eu peguei para olhar as minhas redes sociais e eu percebi quão poucas mulheres gordas eu seguia. Quantas das mulheres que eu seguia, que eu admirava, eram magras e uma ou duas eram mulheres gordas. E como isso influenciava para que quando eu pensasse em ser bem-sucedida na minha carreira, em ser bem-sucedida na minha vida amorosa, eu associava isso a ter um corpo mais próximo, por mais que um padrão não exista, a ter um corpo mais próximo de um padrão, um corpo que fosse mais aceitável. Então, eu acho que é muito importante, já que a gente passa tanto tempo nas redes sociais, eu não acredito que a solução seja passar menos tempo nas redes sociais ou nada do tipo. Eu acho que a questão principal é você aprender a se cercar de pessoas parecidas com você e pessoas que falem coisas que façam mais sentido para você, porque eu acho que a chave de tudo sempre é a informação. Tanto que nesse sentido, eu comecei a me libertar quando eu passei a ter acesso a mais informação, a seguir pessoas parecidas comigo, a entender, a descobrir que existia a gordofobia e a entender como ela existe na sociedade, a ir numa loja comprar uma roupa e entender que o problema não era eu por a roupa não servir em mim, o problema era da loja de não entender que pessoas como eu existem. Então, eu acho que a chave principal é isso, é você se cercar de informação e de exemplos. E, nesse sentido, eu acho que as redes sociais e a internet facilitam muito, porque a gente consegue ter muito mais acesso à informação do que há um tempo atrás. Mesmo que essa questão eu sei que essa questão de internet, de coisas do tipo, não atinge todas as pessoas igualmente. Mas ainda assim o acesso à informação hoje é muito mais fácil. Eu acho que nesse sentido se educar liberta muito e muda muito a maneira como você se enxerga. Falar de rede social é exatamente isso, né? Lidar com o fato de a gente vive em um país em que a luta de classe social é muito forte, né? Então, isso ficou evidente no contexto de ensino EAD emergencial, né? Ensino de forma remota emergencial, e é algo a gente se atenar também. É interessante a gente perceber que as redes sociais, de certa forma, elas entraram no espaço que a gente tinha antes das revistas, né?
e das novelas e da televisão em geral, porque o referencial de beleza que a gente tinha vinha desses espaços, desses lugares. E hoje o referencial de beleza que a gente tem está nas redes sociais, está nas mídias sociais, e ter essa consciência de eu sigo pessoas que têm um corpo semelhante ao meu, eu sigo pessoas que têm a beleza semelhante à minha, ajuda a entender que existe outros corpos, que existe outras possibilidades. E foi interessante que você falou da gordofobia, e a gente sabe que a gordofobia é um problema estrutural e, de certa forma, estruturante, mas é um pouco diferente da pressão estética, né? Na sua vida, você acredita ter sofrido gordofobia? Eu, por, porque assim, sabe quando você tem um problema, mas aí você olha para pessoas que têm problemas muito maiores que o seu, aí parece que, sabe, quando parece assim que tem questões ainda maiores para a gente se preocupar. Mas, por exemplo, eu vou falar de uma coisa de coisas específicas que aconteceram comigo, apesar de achar que tem coisas mais graves, mas enfim. Já tive, desde muitos anos, eu não compro mais em lojas físicas, porque nunca tem meu tamanho. E pensando, por exemplo, em questão de trabalho, você até vai se lembrar, porque você também participou, né, eu fui monitora de uma colônia de férias, e eu lembro que quando fomos conversar sobre o fato de eu ter sido selecionada, o homem que seria meu chefe, ele comentou sobre como ele queria me escolher desde o início, mas ele esperou para ver mais e eu senti a pessoa comentando com um tom de surpresa o fato de eu ter um preparo físico suficiente para participar de brincadeiras e para correr e para lidar com crianças, porque o ritmo de uma colônia de férias gera muito movimento. Então, assim, por que tinham, enfim, várias pessoas lá? Porque só o preparo físico de uma pessoa gorda te surpreende, né? Por que só a pessoa gorda você supõe que não tem preparo físico, quando pessoas magras e gordas, independente do corpo, podem ser pessoas que têm ou não preparo físico para fazer algo. E assim, pensando assim em vida afetiva, que eu acho que não tem como falar, eu já tive questões em que pessoas falaram com todas as letras, que tipo, não, eu gosto muito de você, e eu acho você muito legal e simpática, mas eu tô acostumada a me relacionar com outro tipo de pessoa, sabe, aquela fala que você sente qual é esse outro tipo de pessoa, que é uma pessoa mais padrão. E com questão a mulheres, eu acho que isso ainda fica um pouco mais grave, porque existe muito, principalmente quando eu digo assim, no sentido de mulheres que se relacionam com homens, porque existe muita objetificação da mulher, ainda existe muito isso de um homem a mulher ser uma conquista que ele quer mostrar para o outro, ser um troféu que ele quer mostrar para o outro. E na maioria das vezes, esse troféu tem que ser o mais próximo possível de ter essa questão que você mencionou da pressão estética, foi algo assim que eu demorei muito para aprender. Porque é muito comum a gente ouvir, quando a gente vai comentar sobre a nossa vivência como sendo a pessoa gorda, a gente ouvir de uma pessoa magra assim, mas eu também acho muito difícil comprar roupa, eu tenho que comprar na seção de adolescente, eu sempre tenho que mandar apertar. E a gente tem que entender assim, a pressão estética vai atingir todas as mulheres e faz todas as mulheres sofrerem. Um padrão de beleza não existe, porque você nunca vai atingir o padrão, você nunca vai ser considerada perfeita. Mas ainda assim, a gente tem que entender que alguns corpos são mais aceitos do que outros socialmente. E a gente tem que entender também que não é responsabilidade só da pessoa gorda mudar essa visão que as pessoas têm dela. A gente tem muito esse estereótipo em novelas, em Hollywood, da mulher principalmente, né, essa é uma trama muito comum para personagens femininas, da mulher que é gorda e aí de repente ela fica muito confiante, muda o jeito de se vestir e aí todo mundo olha para ela de um jeito diferente, acha que ela é muito linda e ela começa a ter sucesso na carreira. E eu não gosto desse caminho porque para mim passa a sensação de que se eu mudar internamente eu vou mudar o modo como as pessoas me olham. Não, eu tenho que mudar por dentro
por mim, para o meu relacionamento comigo mesma. Mas nós todos, como sociedade, as pessoas que também não são pessoas, as pessoas magras, por exemplo, também tem que começar a se preocupar com isso. Será que essas pessoas estão se perguntando quantas pessoas gordas eles seguem? Quantas pessoas, quando estão em aplicativos de relacionamentos, para quantas pessoas gordas eles dão um like e para quantas outras eles já descartam direto, sabe? Acho que são muitas questões a se pensar e acho que principalmente pensar que tem que ser um esforço coletivo. Não é e não tem que ser obrigação só da pessoa que faz parte daquela minoria, porque aquela pessoa ela já se desgasta todos os dias tendo que viver nessa sociedade que não é feita para ela. Então, assim, você tem que dar o seu apoio nessa luta. E olha que, assim, eu ainda estou falando a partir de um lugar em que existem pessoas que são muito maiores que eu e passam por problemas muito mais graves. Passar na catraca de um ônibus. Sim, você comentou que a gente tem problemas mais graves, eu concordo plenamente. Foi muito indignante, porque no início da quarentena, lá ainda em meados de março de 2020, explodiu, né, nas redes sociais, piadas gordofóbicas e comentários gordofóbicos e muito agressivos pelo fato das pessoas estarem em casa e antes e depois horrorosos, que tinham o único intuito de ferir grupos, né, ferir pessoas gordas. E é muito chato a gente pensar que nós estamos lidando com um cenário pandêmico, com crises em saúde pública, com questões políticas, e nós ainda precisamos falar, gente, parem de ser gordofóbicos, larguem o meu corpo. Então, assim, são coisas que, infelizmente, nos atravessa e é muito complexo. E eu falo isso porque eu fui convidado no começo da quarentena, próximo, assim, tinha uns 2 meses que a gente estava tudo muito incerto, as ansiedades estavam muito maiores, e eu fui convidado para a falar da minha pesquisa em um evento específico, e eu recusei. Eu recusei porque eu achei que não fosse tão relevante estar falando daquilo naquele momento, por tudo que estava acontecendo. Mas depois eu entrei numa avalanche de questões como essa, de problemas como esses, que pessoas estão vivenciando nesse momento, estão sendo agredidas nesse momento por violências verbais, por violências físicas, por violências simbólicas, e essas pessoas já estão dentro de casa, sabe? Elas já estavam ali. Eu gosto de sempre refletir nos espaços, nos eventos que eu vou, e eu estou apresentando a minha pesquisa, e a minha pesquisa de TCC da graduação foi sobre corpos gordos, de pedir para as pessoas olharem em volta e procurar uma pessoa gorda. Elas tentarem ver se tem nos seus espaços ali alguém que é gordo. E se no banheiro em que ela usa, que essa pessoa usa, caberia um corpo gordo no mictório, no box do banheiro, se no auditório onde ela estava sentada assistindo às palestras, caberia uma pessoa gorda sentada naquelas cadeiras, e essa percepção de que essas pessoas não estão em nossas voltas, mas elas existem. Então, onde estão essas pessoas? Muitas vezes em casa, para não passar a vergonha e a humilhação de ter que passar por uma roleta de ônibus, como você mencionou, sentar em uma cadeira que muitas vezes pode não caber aquele corpo. Então, é interessante pensar em como as pessoas estavam sentindo ansiedade por estarem isoladas, estarem em casa, e eu sempre pensava, existem outros corpos que já estão assim há muito antes da pandemia, há muito antes do que nós estamos vivendo. Já tem corpos que estavam em casas fechados lá, escuros e tampados e silenciados por todo um problema estrutural da sociedade, todo um problema estruturante na sociedade. E é muito importante ter essas vozes de forma plural. Eu pedi que você falasse, porque tenho consciência plena que a pressão estética para as mulheres é muito diferente, é muito mais intensa, é muito mais complicada, e eu não tenho vivência. E é muito importante que essas coisas continuem sendo faladas e que a gente continue levando essas pautas para chegar em outros espaços e tornar os ambientes mais acessíveis, mais diversos, mais plurais e menos agressivos a esses corpos, né? E falando em corpos, as identidades que são múltiplas, também entra as questões das sexualidades, né? Eu acho que também é um assunto que ainda é complexo na sociedade.
no começo desse episódio, eu me identifiquei como um homem cisgênero gay gordo, né? Eu fiz uma marcação identitária ali proposital, com um ato político mesmo. Eu não gosto das caixinhas, eu não acho que seja interessante a gente tentar definir uma identidade ou algumas identidades, porque a gente acaba essencializando, e essencializações nunca são positivas, nunca são boas, mas a marcação identitária que eu faço é um ato político. Como que é para você, sendo mulher, sendo uma mulher gorda, a questão da sexualidade com você, nos seus espaços, no seu contexto familiar e também agora com a sua formação universitária? É como você fala, né? Quando isso é uma marcação que está em você e não tem como você não sentir que você está falando a partir desse lugar. Eu sinto que eu passei por um caminho muito comum para mulheres que se relacionam com outras mulheres, que no meu caso, né, de tentar entender até que ponto será que eu também me interessava por homens, ou até que ponto isso era só o reflexo de uma heterossexualidade compulsória, sabe? De você ter se criado o tempo todo pensando que você deveria ser daquela maneira. Hoje eu me enxergo como mulher bissexual e eu sinto que de certa forma, eu tenho cuidado para falar desse assunto, porque dentro do meio LGBTQIA+, existe uma invisibilidade muito grande da bissexualidade. Por exemplo, quando uma mulher bissexual ou um homem bissexual está se relacionando com a pessoa do gênero oposto, ela é privilegiada e etc. Mas essa invisibilidade machuca muito, porque você não encontra um acolhimento fora da comunidade, obviamente, já que você é bissexual, mas você, dentro da própria comunidade, você tem dificuldade de ser acolhido. Eu sinto que eu deixei de passar por muitas coisas por na maioria das vezes eu não ser o estereótipo que a sociedade de modo geral tem das mulheres que se relacionam com outras mulheres. Eu nunca tive um relacionamento sério a ponto de precisar andar na rua de mão dada e sofrer certas coisas. Então eu sinto que no dia a dia o que mais me afeta é essa invisibilidade. E isso não deixa de influenciar, e eu acho muito interessante se observar isso na vida de mulheres, de pessoas que se relacionam com pessoas dos dois gêneros, porque, por exemplo, eu me sinto muito à vontade para, por exemplo, tomar uma iniciativa com relação a me relacionar com a mulher, mas eu já não me sinto tão à vontade de tomar uma iniciativa no sentido de tentar me relacionar com o homem, justamente por causa daquilo que eu falei anteriormente, sobre ainda a gente ter muito isso de um homem tratar uma mulher como troféu. Então, assim, é uma situação muito delicada de se falar. Eu sinto que eu queria até, eu como parte da comunidade, eu acho que eu tinha até que estudar mais sobre o assunto e buscar entender melhor como isso funciona, sabe? Mas, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro, porque eu vi outras mulheres bissexuais que eu sigo falando. No dia do orgulho, muitas pessoas bissexuais que eu conheço e eu própria, a gente sentiu certo receio de postar coisas nas redes sociais, no sentido de como parte da comunidade, por parecer assim que tem tanta gente dentro da comunidade que sofre mais, que é tão mais vulnerável, sabe? E aí você se sente assim, não tão parte daquilo. E foi algo que depois eu fiquei pensando, tipo, mas para quê? Não faz sentido, mas não deixa de incomodar essa invisibilidade, essa sensação, às vezes, de falta de acolhimento, como se a minha bissexualidade só fosse validada dependendo da quantidade de homens e mulheres que eu me relacionasse, como se eu só fosse considerada parte da comunidade, enquanto eu estiver me relacionando com uma mulher, é um assunto bem delicado, sabe? Eu acho que tinha até que ser mais discutido. Eu vi um movimento sobre isso, sobre essa questão da comunidade. Eu acho que nos últimos tempos essas outras pautas têm ganhado destaque para se falar dentro, né, desses espaços.
como a questão dos assexuais também, e essa pauta que durante muito tempo não foi falada, não foi também abraçada pela comunidade, e com o tempo tem ganhado certo destaque em alguns lugares, tem ganhado certa visibilidade em outros espaços, e é muito triste a gente perceber que dentro da própria comunidade, que já é tão atacada fora, que já é tão ferida por discursos hegemônicos fora da comunidade, ainda existem essas relações. E eu sinto também isso com os homens gays afeminados, que ainda, hora ou outra, é subjugado dentro da comunidade, em aplicativos de relacionamento, em redes sociais, e infelizmente é muito triste vivenciar essas coisas, mas muito importante que se fale e que leve consciência, né, e que provoque a tomada de consciência, porque eu acho que a gente não conscientiza ninguém, mas que provoque as tomadas de consciência para que a gente consiga perceber essas delicadezas dentro da subjetividade. Já é difícil você falar de grupo social lidando com as várias e diversas subjetividades individuais, porque cada pessoa tem subjetividade, tem suas identidades, e nós estamos lidando com um grupo. E é interessante perceber que quando a gente pensa em uma pessoa que participa de um grupo minoritário específico, esse grupo sempre vai vir na frente, né? Então, quando você está falando de uma pessoa preta, o grupo dela vai vir antes dela. Se está falando de alguém que é LGBTQIA+, o grupo dela vai vir antes da pessoa. E aí você perde a consciência que, por mais que você participe de um grupo minoritário, você continua sendo uma pessoa com a sua subjetividade, e nem tudo que a minha subjetividade de pessoa tem vai afetar, ou vai ser igual, ou vai influenciar os comportamentos do grupo social que eu participo, né? E falar disso é ainda mais delicado lidando com o fato que somos profissionais da docência, né? Somos professores e professoras, e a gente se identifica na docência, a gente tem formação em licenciatura. E como que você vê essa relação, tanto da questão do seu corpo, quanto da sua pesquisa, quanto do seu ativismo e da sua sexualidade imbricada nessa relação com a docência? Porque a gente sabe que é uma das profissões que é julgado dentro e fora da sala de aula, pelos comportamentos que a gente tem dentro e fora, as relações profissionais e as relações pessoais, muitas vezes são vistas com os mesmos olhos pela aquela galera que a gente se relaciona ali no meio profissional. Como que é para você? O que você sente com todas essas entidades e a docência? Qual a relação para você? Eu acho que essa questão da docência, mais uma vez, cabe falar daquilo que você mencionou anteriormente, que é sobre ter um contexto mais amplo que influencia naquele contexto específico, sobre como as perseguições aos professores aumentaram ainda mais nos últimos tempos, no sentido de ter essa vigilância do que se fala e do que se faz na sala de aula, e se falar sobre o professor ser neutro como se fosse possível você ser neutro dentro de sala de aula. Isso não faz sentido e não é possível, porque você é marcado por essas identidades e você naturalmente vai falar a partir delas nas suas práticas docentes. Eu nunca trabalhei assim no contrato trabalhista, digamos assim, numa escola, mas eu passei por vários lugares, seja um estágio ou em trabalho voluntário, e é aquilo, né? Tem lugares em que você sente que você tem abertura para tratar essas pautas, e tem lugares em que você sente que essas pautas não são tão bem-vindas. Por exemplo, como você já mencionou, eu fui parte do PIBID, e esse meu PIBID ele era dividido entre duas turmas. Tinha uma turma que entrava em sala de aula junto com a professora na parte da manhã, e a minha turma que na parte da tarde fazia uma atividade contraturno. Nós que fazíamos essa atividade contraturno tínhamos muita mais liberdade para falar sobre diferentes formas de preconceito e coisas do tipo, que eu acho, inclusive, que são essenciais de falar com esses meninos que dão informação. A gente tinha uma liberdade que, por exemplo, a turma da manhã já não tinha, entende? Que qualquer menção a ir mais adiante dentro desses assuntos que envolvessem
racismo, machismo ou qualquer coisa do tipo, já eram podados pela diretoria da escola. E às vezes isso entra numa outra pauta para mim, que algo que às vezes eu sinto que me incomoda na docência é o fato de hoje, ainda hoje, a docência ela ser tratada como uma espécie de sacerdócio, como se fosse um compromisso que você fez e que você deve seguir com aquilo independente das provações e coisas do tipo, como se o professor também não fosse um ser humano que precisa pagar contas e precisa ter sua independência. Então, às vezes, a gente acaba se encontrando em ambientes em que é muito difícil ter a liberdade de trabalhar que a gente gostaria de ter, e ainda mais pelo fato de que o professor é cobrado, por exemplo, por alunos e por pais de uma maneira que profissionais de outras áreas de atuação não são cobrados, no sentido de todo mundo acha que consegue ensinar para um professor o que ele deve falar ou fazer, mas ninguém faz isso com um médico, com um engenheiro e qualquer coisa do tipo. Então, partindo desses meus locais de fala, eu sinto que sempre que eu estou num ambiente novo, eu fico com aquele receio, entende? De que você tem que esperar para ver até onde você consegue ir naquele ambiente. E por fato de ser falando agora especificamente sobre essa questão do corpo, pelo fato de ser uma mulher gorda, eu sinto que sempre gera, às vezes, um aluno fala alguma coisa e fala sobre a professora ser gorda, e você tem que explicar que não precisa ser uma ofensa você falar que a pessoa é gorda ou não. Precisa ser uma característica. E voltando àquele exemplo que você me falou da colônia, que eu falei, perdão, da colônia de férias, quando eu fui contratada, quando tinha passado todo o período já desse trabalho, me falaram assim: no início eu estranhei você ter sido contratada, porque geralmente eles gostam de contratar meninas assim, com corpão, com cabelo comprido, que usa bastante, que usa maquiagem, que usa brinco, porque as meninas se espelham, né? Aí eu falei, mas por que as meninas têm que se espelhar só nesse padrão físico? Por que as meninas não podem se espelhar em corpos diferentes? Se espelhar não só em aparência, mas se espelhar inteligência, no modo de falar, no modo de agir. Então, assim, é como eu disse, né? Não existe neutralidade, porque só o fato de a gente ser como é já influencia no que a gente fala e faz na sala de aula. E já é um ato político, né? Ter esse corpo nesses espaços, ocupar esses espaços, estar nesses espaços por si só, já é um ato político. Vanessa, estamos chegando ao fim desse episódio. Foi muito gostoso estar com você, foi muito gostosa a nossa conversa. Eu acho que eu me senti muito deslocado em vários momentos da sua fala. Eu acho que o intuito do programa é esse, é causar esse deslocamento. E eu acho que foi tão bom. Sempre é muito bom os encontros com vocês, sempre a gente tem a oportunidade de conversar, é sempre muito bom e hoje não foi diferente. Muito obrigado, reforço novamente os meus agradecimentos em nome de toda a equipe Mescla por ter participado conosco desse programa. Fiquei muito feliz com tudo que foi dito e as coisas que a gente explanou aqui e eu espero que você também tenha sentido o mesmo. Eu agradeço pelo convite, também me senti da mesma forma. Eu acho que sempre que a gente para discutir sobre esses assuntos, e principalmente quando a gente discute com alguém que é diferente de você, só tem a acrescentar. A gente tem que parar de ter medo de falar sobre as coisas e de conversar sobre determinados assuntos, porque a intenção é que a gente cresça. E se em algum momento você ouvir algo que é estranho a você, você está disposto a ouvir o que da vivência daquela pessoa pode ser acrescentada à sua. Então, assim, muito obrigada pelo convite. Eu também achei a conversa muito, muito produtiva e eu espero que seja também para quem estiver escutando. Um beijo, um abraço para quem está nos assistindo pelo YouTube, para quem está nos ouvindo pelo Google Podcast ou Spotify e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Mariana Fé foi vítima de estupro quando tinha 21 anos. Isso ocorreu quando trabalhava como embaixadora de uma casa de eventos em Florianópolis, a capital do estado de Santa Catarina.
Mariana era virgem e afirma ter sido drogada na noite em que ocorreu o crime. Mesmo com muitas evidências contra o estuprador, inclusive com seu esperma encontrado na roupa da vítima durante a perícia, ele nega ter tido qualquer relação com a mesma. Se passaram 2 longos anos e o caso de Mariana Ferrer terminou com uma sentença inédita de estupro culposo, ou seja, quando não há intenção de estuprar. Mesmo o crime não sendo previsto por lei, o estuprador foi absolvido. Essa sentença é indignante, absurda e horrível abre mais um precedente na história da violência contra as mulheres. Nesse caso, Mariana Ferrer é uma moça branca, de classe média, que teve grande exposição na mídia, que teve apoio jurídico, e ainda terminou com esse absurdo de sentença. Como são os casos de mulheres pretas, pobres e anônimas que passam por situações semelhantes? A equipe Mescla de Podcast condena veementemente qualquer ato de violência, opressão e agressão que possa ocorrer. Deixamos aqui a nossa denúncia e apoio à vítima e seus familiares. O caso Marie Fer é uma derrota para todas as mulheres. Lean Life apresentam Mescla de Podcast. Bárbara Sabota, coordenadora, Letícia Gotardi, monitora, Wilker Ramos, monitor. A produção desse episódio foi feita com Hugo Souza com a criação da identidade visual, Letícia Gotardi com a edição de vídeo, Wilker Ramos com a gravação de vídeo e roteiro. O Mescla de Podcast é composto pelos programas Conversas de Deslocamento, Sapienciando, Calmô e Impressos à Mão. Para mais informações, entre em contato com o e-mail comunicaielt@gmail.com.